até pouco tempo atrás, os planos de saúde não atendiam acidente de trabalho. Mas desde o ano passado, de julho do ano passado, a ANS, que regula os planos de saúde, colocou que os planos de saúde também têm que atender acidente de trabalho, qualquer problema de saúde relacionado ao trabalho, independente de estar relacionado ao trabalho ou não. Uma discriminação muito grande que existia, né? O trabalhador tinha o plano de saúde, mas para as questões de acidente de trabalho ou doença de trabalho, o plano não cobria. A ANSS deixou explícito que agora tem que cobrir. A CAT era o instrumento da gente saber esse número de acidentes de trabalho para atuar de uma forma preventiva, né? Saber onde estão acontecendo os acidentes de trabalho e não um instrumento de punição. O documento que quem emite é a empresa e tem uma parte que é médico, aí sim o médico tem que dar aquele atestado. A lei do INSS diz até que ele não precisa preencher a CAT, o médico. Se ele der um atestado com todos os campos que precisa ter na CAT, ele carimbar e assinar, aquele atestado já é válido para a CAT, né? A empresa só preenche a parte, né, administrativa com os dados e anexa aquele atestado do médico junto. Hoje em dia tem até um programa no computador que emite a CAT pela internet, né? Isso foi bom por um lado, né? Então a própria empresa no computador emite a CAT e esse dado já vai para o INSS. Se a empresa não fizer, a lei diz que o sindicato pode fazer a CAT, pode emitir a CAT, o próprio segurado pode emitir a CAT, o médico pode emitir a CAT e autoridades públicas podem emitir a CAT. Mas o que a gente viu ao longo desse tempo, que o INSS só aceitava se a empresa emitir a CAT. Apesar da lei, né, disser isso foi uma conquista dos trabalhadores, né, brigando muito com o INSS, falando dessa subnotificação, a INSS abriu a possibilidade dessas outras entidades emitir. Mas na prática o INSS só reconhecia se a empresa emitisse a CAT. Se o sindicato emitisse a CAT, o INSS considerava que o sindicato estava puxando brasa para os trabalhadores. Pode também. Lá no campo emitente, são 5, eu acho. Então a empresa é que deve emitir. Só que o que sempre aconteceu é que sempre foi muito subnotificado, né? As empresas tentam esconder, não querem emitir a CAT, porque assumir que houve um acidente de trabalho, isso pode ter outras repercussões. Uma repercussão é, se o trabalhador precisar ficar afastado mais de 15 dias, e se for um acidente de trabalho, a empresa é obrigada a depositar o fundo de garantia do trabalhador nesse período que ele fica afastado. Se é uma doença comum, um acidente comum, não relacionado ao trabalho, a empresa não deposita enquanto ele está afastado do trabalho. Então, esse é o único ônus que tem para a empresa, e o outro é que, se é acidente de trabalho, ficou afastado mais do que 15 dias, quando ele retorna ao trabalho, ele não pode ser demitido durante um ano. Então, ele tem essa estabilidade de emprego durante um ano. Então, são esses dois benefícios. Antigamente, não. Antigamente, o valor do benefício que ele recebia quando estava afastado era maior do que uma doença comum. Desde 95 o INSS igualou esse valor. Então não tem muita vantagem para o trabalhador. Antes tinha a vantagem de receber um pouco a mais. Então se brigava mais para se reconhecer o acidente de trabalho. Hoje são essas vantagens que muitas vezes nem o trabalhador sabe e as empresas geralmente não querem emitir a CAT. Isso pode levar a um processo na justiça, né? Se houve um acidente de trabalho, o trabalhador pode requisitar uma indenização por conta desse acidente na justiça. Antigamente precisava da CAT para ser relacionado ao trabalho. Em 2007, e como muita empresa não emitia a CAT, então tinha uma subnotificação. E para as doenças relacionadas ao trabalho, isso era muito mais complexo, né? Um acidente, tudo bem, aconteceu ali na empresa, né? Não dá muito para negar que foi um acidente de trabalho. Aconteceu, as pessoas viram, é um acidente de trabalho. Agora, a doença relacionada ao trabalho não acontece ali num determinado momento, né? A doença é um processo,
né, que vai ao longo do tempo. Então as empresas sempre, em caso de doença, elas sempre se eximiram, né, principalmente as doenças crônicas, igual as lerdote, transtorno mental, problema na coluna, né, elas sempre se eximiram e falaram, não, isso daqui não foi causado no trabalho. Então CAT em doença quase nada era emitido. E por conta disso o INSS mudou esse sistema e fez um levantamento epidemiológico das doenças e dos ramos de atividade. Então, fazendo essa correlação, e viu que para determinadas doenças e determinados ramos de atividade tinha uma correlação positiva, que há relação entre a doença e aquele ramo de atividade. Então, hoje em dia não é necessário mais a CAT. Antes precisava da CAT para fazer relação com a doença relacionada ao trabalho. Então, quase não se tinha. Hoje em dia, como a relação é estatística, já com essa base de dados do INSS, aumentou muito o número de reconhecimento de doenças relacionadas ao trabalho. Sem CAT, o INSS faz essa relação que aquela doença foi causada pelo trabalho. Então, isso começou em 2007. Em 2006, o número de acidentes de trabalho era por volta de 300 mil no Brasil, 300, 400 mil. O INSS, quando fala acidente de trabalho, está falando do acidente de trabalho típico e das doenças. Tudo isso somado estava uns 400, 300, 400 mil. Hoje em dia esse número está em 700 mil. Com esse reconhecimento das doenças, houve um aumento muito grande porque se reconheceu. Não é que aumentou, sempre existiu, mas aquilo não era reconhecido como uma doença relacionada ao trabalho. Então aumentou bastante e mesmo assim ainda é muito subnotificado, né? A gente sabe que o número é bem maior do que isso. Tem que preencher a empresa. Então o trabalhador não tem acesso, nem sabe direito como funciona, né? E muitas vezes fica com receio de ir lá cobrar da empresa esse preenchimento, porque ele pode ser perseguido, sofrer retaliação e até ser demitido por conta disso. Então o trabalhador que está querendo saber de acidente de trabalho, pode ser que ele vá lá, queira processar a empresa. Então a empresa ou persegue ele, né? Ou até manda embora. E a única estatística que a gente tem é os dados do INSS, que eram das CATs, né? E agora, além das CATs, essa relação estatística. Mas são os segurados do INSS, quem tem carteira de trabalho assinada. Também quem ficou afastado por mais de 15 dias, né? Quem ficou com menos, né? Dificilmente esse MIT-CAT deveria existir. A CAT é para emitir sempre que houver um acidente de trabalho, mesmo que seja leve, que não precise ficar afastado. Mas aí se fazia muito menos, né? Aí é bem mais subnotificado, porque foi um acidente leve, já não emite, não vai precisar de um benefício. Então esse dado é muito subnotificado. Há estudos da saúde que acham que esse dado é 10% da realidade do número de acidentes de trabalho, né? Então, em Botucatu fez um estudo indo de casa em casa, perguntando se já havia ocorrido algum acidente de trabalho, se foi emitida a CAT, eles viram o número de CAT emitidas, né? Esse dado que é oficial, o dado verdadeiro é uma defasagem muito grande. Você teve que ir embora, né? Hoje na CIST as enfermeiras aqui em Santos a gente fez um projeto, a gente colocou uma enfermeira em cada pronto-socorro e na Santa Casa para levantar números de acidentes de trabalho. E elas levantaram um número altíssimo, né? Elas já chegaram em 700 e poucos acidentes de trabalho desde fevereiro até hoje, até outubro. E é isso. E o número oficial é bem menor do que isso. Aqui é um serviço especializado em saúde do trabalhador, né, do SUS, então gratuito e para qualquer pessoa, independente de vínculo empregatício. E a gente dá essa orientação para os trabalhadores. Né? Geralmente tem muito pouca informação sobre isso. Pode marcar uma consulta com o médico do trabalho aqui, ou é só ligar para marcar, ou comparecer, ou marcar uma consulta por telefone.